Matéria do Estadão. Quem aqui nunca pediu empréstimo para um amigo? Perguntou Lula em defesa de Marcola. Em encontro com dirigentes da Federação PSOL/Rede, o presidente afirmou que ao longo da história, denúncias de corrupção foram usadas pela direita para derrubar governos. Olha, isso aí é um dos melhores retratos do lulismo, né? Tudo que está contido nesse título, nesse subtítulo, tem a ver com a história recente do país. É o Lula passando pano para seu agora ex-chefe de gabinete, que deixou de ser há 2 semanas chefe de gabinete porque recebeu uma informação e a gente questiona como que recebeu essa informação. De que o celular estava lá com a Polícia Federal, de que as mensagens que mostravam que ele tinha recebido dinheiro da Roberta Lussinger, lobista e amiga do Lulinha, estavam lá, que isso poderia aparecer a qualquer momento. Quer dizer, existe uma informação que o governo tinha e que fez o governo tomar uma atitude para se precaver politicamente, para que o Lula não tivesse sua popularidade afetada quando aquilo viesse à tona. Quer dizer, já afastou do cargo público, pelo menos, o Marcola. Mas foi trabalhar na campanha do Lula. E eu mostrei aqui, como sabe quem ouviu o programa, porque tinha gente no comentário, e eu apago o comentário que mente sobre o programa. Tinha gente no comentário que parece que ouviu o programa sem som. Então, assim, às vezes eu exibo matéria jornalística aqui e eu faço várias ressalvas. Às vezes eu contesto, eu refuto, eu mostro, olha, isso aqui está dizendo, é um relato, mas eu não acredito. E eu estava mostrando como o Lula plantou várias notícias na imprensa por meio dos seus interlocutores, aliados, para tentar se descolar do Marcola. Mas que eu não engolia muito aquela história. E agora o Lula me dá razão, ou reforça pelo menos o motivo pelo qual eu estava desconfiado, dizendo isso. Quem aqui nunca pediu empréstimo para um amigo? Repare, isso é o retrato do patrimonialismo brasileiro, do patrimonialismo desses populistas que dividem a sociedade em nós contra eles. O patrimonialismo é o quê? É a indistinção entre aquilo que é público e é privado. É o uso daquilo que é público como se fosse privado. Então, o que essa frase ignora? Que eles são pessoas ocupando cargos públicos. O Lula é presidente, o seu então chefe de gabinete era isso. Ele exercia essa função no poder executivo. Ele é pago com um salário que vem do erário, que vem de dinheiro público, dinheiro dos pagadores de impostos, das pessoas que trabalham e têm esse dinheiro levado pelo Estado sem receber em troca serviços públicos de qualidade, geralmente. Então, a questão é em que circunstância? Porque um amigo do mercado privado, pedir um empréstimo, um amigo do mercado privado, não tem dinheiro sujo na jogada, não tem troca de favor em administração pública, etc. Bom, isso é uma coisa. Pedir empréstimo no banco, isso é uma coisa. Agora, o sujeito que cuidava da agenda do presidente, que botava telefone para o presidente falar com as pessoas, ele receber dinheiro de uma lobista que estava lá frequentando os ministérios, em nome dos seus clientes, empresas privadas que queriam obter contratos públicos com o governo, aí é outra história. Ainda mais se ela é amiga íntima do filho do presidente. Ainda mais se ela é ligada e recebeu dinheiro do careca do INSS, o pivô do maior escândalo da história recente do Brasil, o roubo dos aposentados. Tem o escândalo Master também, a competição é dura, né? O maior escândalo de todos, mas é que esse atingiu uma camada vulnerável. Então é óbvio que é uma situação completamente diferente, completamente inapropriada, inadequada, imoral, para dizer o mínimo, porque é necessária uma investigação na esfera criminal. Então essa frase é um absurdo completo, mas nós estamos no país dos absurdos naturalizados. O presidente fala esse tipo de barbaridade e ele não tem desgaste no seu grupo político, porque em nome do ódio ao outro lado, ninguém faz sequer uma crítica moral. Não estou nem falando do voto na hora da urna, mas se releva, se ignora. Quem aqui nunca pediu empréstimo para um amigo? Então estava lá o Marcola recebendo dinheiro da Roberta Lussinger.
E o Lula, repito, tá passando pano e sabe-se lá por quê, eu tô falando assim de uma maneira muito generosa. Será que o Marcola sabe demais? O Lula, em geral, passa pano, fica próximo, mesmo que tente se descolar politicamente, das pessoas que sabem demais. Ele não entrega diretamente. Na dúvida, fica com um companheiro. É o que ele dizia no caso do João Vacari Neto. Estava pedindo voto outro dia pro Jacques Wagner, atingido aí pela PF. Então vamos aí para o próximo print. Diante dos aliados, o presidente afirmou que ao longo da história a direita fez uso político de denúncias de corrupção não comprovadas na tentativa de derrubar governos, fazendo referência às gestões de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Foi nesse momento que citou a explicação dada por Marcola para os pagamentos recebidos. Olha, não vou nem entrar hoje na questão histórica, eu vou entrar na questão psicológica, na questão de manipulação de massa. O que eu já expliquei aqui outro dia, expliquei no Flow News, o que os populistas fazem, como eles dividem a sociedade em nós contra eles, e se dizem os monopolistas da representatividade do povo contra o establishment, o sistema, as elites, o que quer que seja, automaticamente é inerente a quem se deixa levar pelo discurso populista acreditar que qualquer verdade inconveniente sobre o seu líder, principalmente, mas sobre todo o seu grupo, seja uma tentativa do grupo contrário de derrubá-lo. O bolsonarismo fez isso o tempo todo, o lulismo fez isso o tempo todo, muito antes do bolsonarismo, inclusive, e essa declaração do Lula, ela reflete isso. A direita fez uso político de denúncias de corrupção. Não, a esquerda esteve envolvida em corrupção. E não foi só a direita que apontou a corrupção da esquerda, foram pessoas independentes, jornalistas independentes como eu, procuradores independentes, vários depois podem ter feito algum tipo de carreira política, outros não, e estavam lá apontando. Policiais federais que continuam em atividade, mas que não ganham nome nesse atrito que existe entre um lado ideológico e outro. Então isso é um sequestro emocional. Estava conversando hoje com pessoas que sempre falam assim dos pais e dos avós que ficam recebendo propaganda no WhatsApp e se fanatizaram para um lado. E essas pessoas, quando você vai mostrar o que aquele lado faz, aquele líder faz de verdade, que é diferente do discurso, do carro de som, da propaganda de WhatsApp, elas repelem e diz que você se vendeu para o outro lado. E dizem que, você me decepcionou, porque antes de você falar, você continua falando sobre toda a sujeira de todos os lados. Mas aquela pessoa não consegue entender que uma pessoa qualquer, que não seja da sua patota, dizendo que 2 mais 2 igual a 4, ela está certa, porque 2 mais 2 igual a 4, independentemente de quem disse. Então o Lula usa esse discurso. Tudo é mentira da direita, mentira da Lava Jato, etc. Próximo print. Os dirigentes da Federação PSOL-Rede apresentaram a Lula um documento com propostas para o programa de governo de um eventual 4º mandato do petista. Então era isso, supostamente, que eles foram fazer lá na reunião, à esquerda dos partidos satélite do PT. Um dos parágrafos do texto, intitulado Carta ao Lula, diz que a vigorosa ação da Polícia Federal contra a gangsterização da política, sem proteger nem perseguir ninguém, precisa continuar, doa a quem doer. Olha só o nível de tragicomédia da República. Eles foram lá dizer, olha, a Polícia Federal tem que investigar mesmo esses gangsters da política e tal, doa a quem doer. E o Lula estava fazendo o quê? Ele estava passando pano para o Marcola, que recebeu dinheiro de uma lobista ligada ao filho dele e dizendo que as denúncias de corrupção tudo é coisa da direita para derrubar o governo. Quer dizer, é contraditório com aquilo que os partidos foram defender. E não é assim que os partidos estão defendendo uma coisa e simplesmente o Lula está contrariando o partido. Não, esses partidos, na hora que é um integrante deles ou do grupo político deles que é atingido, eles passam pano também, como passaram para o Lula na época da Lava Jato. Então isso é aquilo que se diz para fora. É para apontar o dedo para o outro lado e fazer pose de combatente. Esse pessoal do Centrão, esse pessoal ligado ao bolsonarismo, está desviando a emenda parlamentar, tem que investigar, doa quem doer. Aí chega num petit, chega no esquema, peraí e tal, aí começa a não falar sobre aquilo ou começa a articular Operação Abafa. Vamos ver a foto desse encontro? Gente do PSOL, da Rede e do PT.
Então você está vendo ali Chico Alencar, né, com a bandeirinha do PSOL, e outros integrantes aí dessa esquerda lulista. Inclusive o Tarcísio, lá do Rio de Janeiro, que sempre concorre, nunca ganha nada, aparece de 4 em 4 anos, né, nos debates eleitorais na TV. O Lula com seu chapéuzinho ali no meio. O Chico, eu acho que eu estou confundindo o nome, Chico. Não, Chico Alencar tá certo, deputado federal do PSOL. Muito bem, que há muito tempo não falava dele. Vamos ver o próximo print, então? Olha aí. Isso foi a nota publicada por 27 superintendentes regionais da Polícia Federal. Vou chegar no nome deles e em como eles foram para lá. Mas eles soltaram uma notinha pública dos superintendentes para quê? Para defender o Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, que está em atrito com o relator dos casos INSS Master, André Mendonça. André Mendonça foi indicado pelo Jair Bolsonaro, Andrei Rodrigues foi indicado no governo Lula. Então olha só o que os 27 escreveram. Faço questão de ler. Abro aspas. Ao longo de seus 82 anos de história, a PF consolidou-se como instituição de Estado, comprometida com a Constituição, a legalidade, a imparcialidade e a defesa do Estado democrático de direito. A credibilidade construída perante a sociedade brasileira decorre da atuação técnica e independente de seus servidores, orientada exclusivamente pelos fatos, pelas provas e pelos mecanismos de controle previstos no ordenamento jurídico. Agora a frase que eu grifei. A atividade investigativa da Polícia Federal não se submete a interesses políticos, ideológicos ou pessoais, mas ao estrito cumprimento da lei. Fecha o aspas. Deixa na tela. Em tese é isso. E eu tenho certeza absoluta que existe na PF um monte de policiais federais competentes, qualificados, independentes e imparciais. Agora, que há pressão política, que há pessoas enviesadas na corporação, como existem em outros segmentos da sociedade, há. E que o diretor-geral foi colocado lá por esse governo, com aval do presidente Lula. E na época, quando o ministro era o Flávio Dino, me parece, da Justiça e Segurança Pública, que hoje está no STF, inclusive relatando 2 inquéritos do caso Lulinha. Bom, quando você tem uma cúpula que é colocada pelo governo, você tem também, como parte dessa cúpula, os superintendentes. Porque os superintendentes são escolhidos pelo diretor-geral da PF. E esse é um diretor-geral da PF que viaja com o Lula, que está sempre conversando com o Lula, que está sempre cochichando com o Lula. Então, bom, eu vou chegar nos nomes deles, porque vai aparecer aí no final dessa cartinha, que só tem mais alguns parágrafos. Próximo print. Para o adequado exercício de sua missão constitucional, é indispensável a preservação da independência técnica das investigações e da autonomia administrativa necessária à gestão eficiente de seus recursos e prioridades institucionais. Tais garantias existem em benefício da sociedade e da correta aplicação da lei. Tudo em tese é maravilhoso, né? O debate público e as críticas legítimas são próprios da democracia, mas não quando voltados ao enfraquecimento da credibilidade e da confiança que a sociedade deposita nas instituições republicanas. Fecha o aspas, deixa na tela, porque eu ainda vou no último parágrafo, mas só um parêntese. Quem enfraquece a credibilidade e a confiança na Polícia Federal é o diretor-geral Andrei Rodrigues. É o fato de que a PF é comandada por um grupo político que tem um histórico de patrimonialismo, para a gente dizer aqui o mínimo. Um presidente da República fica andando para lá e para cá, cochichando com o diretor-geral da PF e tomando medidas para tentar se descolar de alvos de investigações, porque recebe informações antes de nós, cidadãos comuns. Como foi no caso do Dias Toffoli, como foi no caso do Alexandre de Moraes, em que o Lula, naquele momento, procurou se descolar um pouquinho e as matérias de bastidor estavam apontando que ele tinha recebido informação que ia vir à tona elementos mais comprometedores sobre os ministros do STF. E agora, no caso do Marcola, né, não ficou claro quem é que avisou o Marcola. E aí o Lula tirou o Marcola ali do gabinete para se descolar. Ele toma decisões em razão da informação. E vocês lembram do Jair Bolsonaro? Outro dia eu lembrei um trecho daquele vídeo, da reunião de 22 de abril, falando do sistema particular de informações, reclamando
que as pessoas não estavam passando informação para ele, porque ele queria, estava cobrando e estava ameaçando mandar embora as pessoas que não passavam informações para ele, que ele não poderia ser surpreendido com notícia. Claro que era notícia sobre investigações envolvendo a sua família, e ele reclamou, né? Falou, não vou esperar aquele verbo, minha família, no contexto de investigações, como eu mostrei no vídeo lá atrás. Sistema particular. E aí tinha muita gente no mercado da comunicação mostrando, olha que absurdo, Jair Bolsonaro tem um sistema particular de informações, ele tem agentes que passam informações para ele, etc. E eu apontei, tudo isso aqui é grave. Critiquei o então presidente e critico agora do mesmo jeito, porque para mim não importa quem é o fulano, importa é o princípio. O presidente da República não tem que ficar recebendo informação privilegiada, principalmente a respeito de investigações sobre o seu grupo político, sobre autoridades próximas dele. Isso é um absurdo, é inaceitável. Mas se naturalizou também no Brasil. Então tem gente que tem hipocrisia, que tem dois pesos, duas medidas. Eu critiquei os dois presidentes. É inadmissível que o Lula tenha um sistema particular que permite a ele se antecipar politicamente para não se desgastar em relação a elementos que surgem em investigações. Bom, último parágrafo. Nesse contexto, os 27 superintendentes vêm a público reafirmar sua confiança na direção da PF e seu compromisso com a defesa da Constituição, da democracia, da legalidade e do interesse público, bem como a preservação de uma PF forte, técnica, independente e fiel à sua missão institucional. Fecho aspas. Repare que o Andrei Rodrigues, ele não está sendo ele não foi punido, né? Saiu notícia aí de que o André Mendonça estaria apurando se ele obstruiu a justiça, etc. Bom, esses processos estão em sigilo, então a gente não sabe exatamente quais são os elementos, mas olha, tudo que vem a público na imprensa a respeito de leve trás de informação já é grave. Mas, repito, ele não foi punido, ele não foi afastado por 2 anos, ele não foi alvo da punição que a Gabriela Hart sofreu, etc. E você tem uma notinha das pessoas que foram escolhidas por ele. As pessoas que foram escolhidas por esse governo Lula para ser superintendente regional da PF. E eu não estou falando aqui sobre a qualidade e a competência de cada um no seu respectivo trabalho. Estou falando sobre essa nota política, uma moção de repúdio às tentativas de ferir a credibilidade de um diretor-geral da PF que toma determinadas atitudes, que tem determinadas condutas que geram desconfiança naturalmente na sociedade. Vamos ver o nome dessas pessoas? Pode colocar aí na tela? Isso é uma nota pública, então estou mostrando o que eles publicaram. Vocês estão vendo aí vários nomes. Começa ali com o superintendente de Pernambuco, depois Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, aí na vertical Amazonas, Rio de Janeiro. Repare que o do Rio de Janeiro é o meu estado, é o Fábio Galvão da Silva Rego. Tomou posse com a presença do Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF. Foi escolhido por ele, pelo Ministério Público em geral. A indicação ela é assinada pelo secretário executivo do Ministério Público, não, da Justiça e Segurança Pública. Ministério Público é outra coisa, perdão. O Ministério do Governo Lula. Então vocês podem procurar, podem botar, olha, quer dar zoom na tela? Vamos verificar aqui o trabalho do Felipe. Pega lá, nome por nome, e bota assim, quem nomeou Adriano Albuquerque de Vasconcelos? Bota no Google. Quem nomeou Alfredo José de Junqueira? Quem nomeou Carlos Henrique Cota D'Angelo, etc, etc. Vai fazendo aí um por um, vocês vão ver que todas essas pessoas são indicados do diretor-geral que elas estão defendendo. E esse diretor-geral pode tirá-las do cargo a qualquer momento. Então, assim, é como se fosse subordinado adulando o chefe. Não significa muita coisa, mas tem muita gente que não sabe. Então, isso é noticiado e isso ajuda a gerar uma pressão contra o relator André Mendonça, que não está blindado contra críticas. Repito, vamos fiscalizar a relatoria do Mendonça também. Qualquer evidência de extrapolação, a gente vai apontar, não sem apontar os precedentes abertos por outros ministros, como Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, como eu já apontei aqui. Mas vamos apontar. Ele próprio está dizendo aí que não era para ter decisão monocrática, mas que, dada a quantidade de processos, tem que ter.
Bom, o STF deveria, então, ter menos competências, né? Mas isso é uma outra análise. Então, tá aí 27 superintendentes escolhidos pelo diretor-geral ou por autoridade do Ministério do Governo Lula, da Justiça e Segurança Pública, defendendo o diretor-geral, gerando manchete na imprensa para pressionar o André Mendonça, que relata o caso do filho do presidente, do Lulinha. Esse é o Brasil. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.